Põe bem aí. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, Deus soberano e eterno Pai, Rei da glória, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Conseguiu? Aleluia, glórias a Deus. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel. Aleluia, Jesus. No máximo. Obrigada, amor. Vida mais linda. Isso. Muito bem, garoto. Isso, que garoto. Mamãe tá ao vivo. Mamãe está ao vivão agora. E aí, vamos deixar uma mensagem aqui pro povo? Vamos? Vamos louvar, vamos deixar uma mensagem abençoada aqui para este povo lindo e maravilhoso, abençoado de Deus. Vamos lá? Você que foi entrando aí, vai compartilhando o vídeo. Vai dando um glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Eulina, mulher de Deus. Pastor heroína do Lameque, né, Lameque? É a heroína, né? Glória a Deus, aleluia. Vai dando o seu amém, vai glorificando, vai exaltando o nome desse Deus poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu estava aqui lendo o livro de Jó, aleluia. Ela mandou um coraçãozão para você, Lameque. Ele mandou outro, pastora. Olha a Thalia, chegou. Pastora Heloína. Pode. Tá. Glória a Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você que foi entrando, vai dando glória a Deus, vai deixando o seu amém, aleluia. Compartilha a live. Glórias, aleluia, amém? Eu estava aqui lendo o livro de Jó e Deus me trouxe aqui para deixar uma mensagem para nós, para o nosso coração, para o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava aqui lendo o livro de Jó e eu decidi trazer uma mensagem aqui. Glórias a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, o ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava lendo aqui, nós estamos em uma campanha de restauração de Jó 42:10 e já se passaram 4 campanhas. E cada pregador que vem aqui a gente ouve, né, Deus falar e Deus brada no coração da gente, né? A gente observa e Deus vai bradando no coração. E no penúltimo dia sou eu que vou estar ministrando e eu tenho me aprofundado e Deus tem falado profundamente através da mensagem de Jó comigo, né? E eu resolvi compartilhar. A paz do Senhor, Tati Silva. Paz do Senhor, amada. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, nós estamos nessa campanha, é a 4ª campanha, nós estamos entrando para a 5ª campanha na próxima quarta-feira, né? E eu tenho estudado para ministrar essa palavra e hoje eu resolvi estar entrando aqui para falar um pouco do que Deus tem falado comigo também, né? Aleluia. Eu quero estar lendo o livro, o primeiro capítulo, né? A nossa campanha é lá no 42, mas eu quero estar lendo o primeiro capítulo, né? Que é onde fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também
muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, faziam banquetes em sua casa, de cada ano, de cada um do seu dia, e enviava e convidava as suas 3 filhas a comerem e beberem com eles. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno desses dias e seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava na madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Só vou ler até aqui. Glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um hino que diz assim, ó: Jó foi fiel, mesmo passando por momentos de monturos e de pó, sem mesmo ter conhecimento do livro chamado Jó, até porque a sua história Deus estava escrevendo. Jó foi fiel, aleluia, sem mesmo conhecer alguém com uma história semelhante. A sua fé e esperança no Deus que ele servia já era o suficiente, né? Então eu vim aqui trazer essa mensagem sobre as 3 qualidades de Jó, né? Onde Deus viu ali as 3 qualidades de Jó. Deus viu que Jó, no capítulo 1, nós lemos que Jó, ele era sincero, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era sincero. Então eu quero falar dessas 3 qualidades que Jó tinha. Jó era sincero, Jó era reto, temente a Deus. Amém? E se desviava do mal. Jó, ele era sincero, ele tinha sinceridade. Jó era sincero, quer dizer que Jó não tinha mentira, Jó não usava capa, Jó não usava de engano. Jó era sincero com aquilo que ele fazia, independente de qualquer coisa, independente de Jó ver Deus ou não ver. Jó, ele tinha aquele temor, aquela sinceridade com Deus. Aleluias. E o outro ponto, Jó era reto. Jó tinha retidão, ele era reto nas coisas, ele era certo com as coisas de Deus. Ele tinha certeza, reto, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, mas ele era reto. É isso que Deus via em Jó. E temente. Jó era temente. Jó temia a Deus. Jó temia da mão do Senhor. Jó temia daquilo que Deus poderia fazer com ele. Aleluia. E Jó se desviava do mal. Glórias a Deus. Jó, ele não tinha, levando por dia de hoje, Jó não tinha ministério. Jó não era líder de louvor. Jó não era líder de senhora. Jó não era líder de círculo de oração. Jó não tinha liderança. Jó não era pastor. Jó não era nada. Jó não tinha cargo dentro de igreja, sabe? Mas Jó tinha essas qualidades. Ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. Muitas das vezes nós sabemos que aquilo vai nos levar para a destruição, que o pecado leva à morte. Mas nós queremos, nós vamos lá, nós não sabemos se desviar. Para nós ser sincero, para nós ter retidão, para nós ter sinceridade com Deus, retidão, temor de Deus, andar em santidade, não precisa nós ter cargo dentro de igreja, não precisa nós ser líder de nada dentro de igreja. O que precisa é eu e você adorar a Deus em santidade, em espírito e em verdade, porque Deus, ele procura pessoas que adoram em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o livro de Jó, a primeira coisa que nós já pensamos é nas riquezas. Jó, a Bíblia nos relata que Jó era o maior homem daquela época. Ou seja, era o homem, glórias a Deus. Ou seja, Jó era o homem mais rico daquela região, daquela terra naquela época. Não existia outro igual a Jó, tanto na retidão, no temor a Deus, na sinceridade, quanto na riqueza.
Aleluia. Então, quando nós levantamos uma campanha de restauração, a primeira coisa que nós pensamos é em bens materiais, é que Deus vai restaurar os nossos bens materiais, mas nós não pensamos na restauração da casa, nós não pensamos na restauração da família, nós não pensamos no que Deus pode fazer dentro do lar. Eu vi aqui que Jó, ele tinha uma família abençoada. Deus me trouxe aqui não para falar das riquezas, mas Deus me trouxe para falar do espiritual, daquilo que nos traz vida, daquilo que é mais importante do que qualquer coisa. Família, lar, filhos, família abençoada, esposo e esposa abençoado. Amém? Então Jó, ele tinha uma esposa abençoada. Jó tinha 10 filhos abençoados, 7 filhos e 3 filhas abençoados. E a Bíblia nos diz, nós acabamos de ler, que nos seus dias eles faziam banquetes, né? Nós podemos ver que ali havia uma união de irmãos, uma união de família abençoada. Então, nos seus aniversários, quando a Bíblia diz que no seu dia eles reuniam-se em banquete, quer dizer que era no seu dia dos aniversários deles, dos filhos de Jó. Eram nos dias de aniversário, eles se reuniam para comer e beberem. Então Jó, ele tinha um temor tão grande do Senhor, ele tinha uma retidão tão grande com Deus, uma sinceridade. Ele não usava capa, que nem tem muitos por aí usando capa, se escondendo atrás de Bíblia, se escondendo atrás de púlpito, né? Em altar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele não usava, por mais que ele não visse Deus de perto, por mais que ele não visse Deus com os próprios olhos. Aleluias, glórias a Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, Nem foi como Abraão, como Moisés, que via Deus, né, face a face. Não foi como os outros heróis da fé, que via Deus face a face, né? Mas Jó tinha temor de Deus. Aleluia. Então, naqueles dias dos aniversários deles, eles se reuniam. Você que está assistindo a live, deixa o seu amém, deixa o seu glória a Deus, compartilha a live, vai compartilhando, glórias, aleluia. Nos dias dos seus aniversários, eles se reuniam. Ali eu vejo uma família reunida, ali eu vejo um pai amoroso. Jó era um pai amoroso, um pai que daria tudo para ver os seus filhos em santidade. O que nós temos feito hoje para os nossos filhos, para a nossa juventude? O que nós temos feito hoje dentro de casa? O que você tem oferecido para Deus pelos seus filhos? A Bíblia diz que nós acabamos de ler que nos seus dias eles se reuniam, faziam banquetes, bebiam, comiam, e depois Jó ia lá e santificava os filhos, levantava de madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor. Amém? E o que nós temos feito? Qual o sacrifício que nós temos feito pelos nossos filhos? Qual o sacrifício que nós temos oferecido para Deus? O que é que nós temos oferecido? Será que nós temos sido os pais abençoados? Será que nós temos sido maridos abençoados, esposas abençoadas? Deus não me trouxe nessa live para falar de riqueza. Deus me trouxe para falar do espiritual, de família. Deus me trouxe para falar daquilo que te traz paz. Deus me trouxe para falar. A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta nós querer buscar riqueza, restituição de riqueza, se a nossa vida não está de agrado como Deus quer. Não adianta eu buscar riqueza para dentro da minha casa, riqueza para o meu lar, riqueza para massagear o meu ego, para mostrar que eu tenho, que eu posso, se eu não estou bem comigo mesmo, com a minha família dentro de casa. Se os meus filhos não estão sendo bênção para mim, se o meu esposo não está sendo bênção para mim, se eu não estou sendo bênção para o meu esposo. Aleluia, glórias a Deus. Então, Deus me revelava ali que Jó,
era um pai abençoado, era um pai temente, era um pai que se importava com o zelo dos filhos, se importava com a vida espiritual dos seus filhos. Jó não se importava só com as riquezas, onde Jó chega e oferece sacrifícios pelos seus filhos, porque Jó pensava assim, vai que eles pecaram, vai que eles blasfemaram de Deus em seus corações, só quem podia saber era eles, mas Jó, para precaver, Jó já ia lá e oferecia. E é por isso que Jó, ele não perdeu seus 10 filhos. A Bíblia diz que Jó foi restituído tudo aquilo que ele tinha, que Deus deu em dobro. Lá no capítulo 42 vai dizer que Deus muda o cativeiro de Jó, mas que Deus dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Mas os seus filhos, Deus dá 10. Por que Deus dá 10? E eu perguntando para Deus, por que Deus deu 10 filhos se em tudo ele deu o dobro? E eu me aprofundei aqui perguntando desde ontem que eu pergunto, por que Jó teve os 10 filhos de volta, por que não foram 20? E eu falando, Senhor, por que foram? E Deus falava assim, porque os filhos de Jó não se perderam, porque os filhos de Jó estavam na eternidade, os filhos de Jó estavam esperando por Jó na eternidade, os filhos de Jó não estavam extraviados. Aleluia, louvado seja de Cantarabaxéia, o nome do Senhor Jesus, Deus de poder e glória, soberano Deus e eterno Pai. Deus falava que era porque os filhos de Jó não tinham sido extraviados, os filhos de Jó não tinham sido perdidos, mas os filhos de Jó estavam na eternidade aguardando o dia do Senhor. E por isso que Jó não esteve 20 filhos quando foi restituído tudo, porque os 20 filhos estavam ali já, por isso que ele só ganhou 10. Foi isso que Deus falou para mim. Aleluia. E como assim? Jó só teve os 10 filhos, porque os filhos de Jó estavam guardados com o Senhor. Amém? Porque o Senhor havia guardado, Jó oferecia sacrifício, Jó tinha uma sinceridade com Deus, por causa da sinceridade com Deus, por causa do temor de Deus, por causa da retidão, que ele se desviava do mal, ele tinha retidão, ele era sincero, ele tinha temor, por causa do temor do Senhor, por causa do temor de Jó, da retidão de Jó, Deus conservou os seus filhos intactos, Deus conservou os seus filhos na eternidade. Aleluia, foi isso que Deus me revelava. Glórias a Deus. Compartilha a live. Curte a live, deixa o seu glória a Deus, glorifique, interage com a live, compartilha para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, para que pessoas possam vir ter mudanças dentro dos seus lares, para que pessoas possam vir se importar mais com os seus filhos, dar mais credibilidade para os seus filhos, amor, proteção, cuidado pelos seus filhos, ver aonde os filhos estão indo, ver com quem os filhos estão andando, ver o que os filhos estão fazendo pelo mundo afora. Compartilha a live, aleluia, glórias a Deus. Tenha uma vida com Deus de santidade. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar a criança o caminho que deve andar não é só você mostrar, é você andar junto com ela, é você ensinar a criança a ser obediente, é você ensinar a criança a ser humilde, é você ensinar a criança a ter temor de Deus, obedecer o Senhor, é você ensinar a criança dentro de casa ser educada para quando chegar em qualquer lugar, a criança obedecer, a criança ser obediente. Isso é ensinar, não é só ensinar dentro da igreja, ensinar, vamos para a igreja. Aí quando cresce, a criança se desvia, a criança se afasta, a criança vira rebelde, a criança vai para o mundo errado. Aí a pessoa começa a dizer, mas eu ensinei para a igreja. Não é você ensinar a criança a ir para a igreja, não é só você levar, é você ter toda uma vida de cuidado, é você ensinar a dar educação, é você ensinar a ter temor do Senhor, é você
você ler Bíblia, é você ensinar a ser obediente, é você ensinar a ser sincero, para quando crescer, não ser uma pessoa sem caráter, mentirosa, enganosa, enganador, forjador, que tenha caráter duvidoso. Isso é o que a Bíblia nos diz, ensinar a criança o caminho que deve andar. Aleluia, porque quando nós ensinamos, aleluia, mesmo que ele cresça e se desvie do caminho do Senhor, Deus vai acampar anjos 24 horas ao redor dele e vai fazer ele lembrar de onde ele veio, de onde ele saiu, de onde ele foi tirado. Vai fazer ele lembrar de tudo que ele aprendeu na casa de seu pai. Vai fazer ele lembrar de tudo que ele aprendeu na casa de sua mãe. Isso que nós temos que fazer. Nós como mãe, nós como pai, nós temos que ensinar a verdade para os nossos filhos, ensinar a andar com a sinceridade, ensinar a ser reto, ser honesto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser honesto, ter sinceridade, ter retidão com Deus, ter temor do Senhor. Não é só para quem vive dentro da igreja, tem cargo dentro de igreja, tem liderança, não é. É você que quer ter vida com Deus, é você que adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque se você adora, mas não adora em espírito e em verdade, você é um mentiroso, você é um enganador, você vive de engano. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, nós temos que ser sinceros na presença do Senhor, independente de cargo, independente de patente, independente do que você é ou não é dentro de igreja. A sua sinceridade com Deus, ela tem que ser reta, ela tem que permanecer, ela tem que ser sincera, ela tem que ir além do que você vive. Aleluia, glórias a Deus. E essa mensagem que Deus me trouxe hoje para falar com você, não foi sobre bens que Jó reteve de volta, que Jó foi devolvido para Jó, mas sim sobre vida familiar. Sobre vida familiar, porque o diabo ele tem entrado, o diabo ele é o ladrão, ele é o destruidor, o diabo ele tem entrado dentro de lares, ele tem entrado e tem destruído lares. Eu tenho visto pessoas destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos, filhos nas drogas, filhos em prostituição. Eu tenho visto mães e pais se separarem, e ali a partir do momento que mães e pais se separam, o diabo entra e faz um estrago. Eu vejo toda a família ser destruída. Então, para que nós venhamos vigiar, para que nós venhamos ser sinceros dentro da casa do Senhor, dentro da nossa própria casa, porque o nosso ministério decanta arabaxéia, demanto, decanta, demisterianda. O nosso ministério não começa dentro da igreja, o nosso ministério começa dentro do nosso lar. O nosso ministério começa dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o seu esposo e com a sua esposa, com os seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. O meu ministério e o seu ministério não começa quando você começa a pregar, começa quando você observa a vida que está ali levando, começa quando você começa a ver a vida que está caminhando diante de você. Aleluia, glórias a Deus. Então que nessa tarde você venha, aleluia, perguntar: Senhor, eu estou andando em retidão, eu estou andando em sinceridade, o que é que eu tenho que fazer para mim ser sincera, retidão, obediência ao Senhor? Aleluia. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser obediente, é o primeiro mandamento com promessas, para que eles tenham vida longa sobre a terra, para que eles venham ter longevidade na vida, na terra. Eles têm que obedecer pai e mãe. E o que nós temos visto hoje: filho não obedece pai, filho não obedece mãe, filho xinga pai, xinga mãe, pai não tem autoridade sobre a vida dos filhos, e depois começa a reclamar: eu não sei o que fazer com esse menino, eu não sei o que fazer com essa menina. Você é pai, você é mãe, você sabe sim, você sabe sim. Se você não sabe, pede discernimento para Deus. Se você não tem, pede que Deus te dá sabedoria, discernimento de como você vai orientar o seu filho, de como você vai orientar a sua filha, de como você vai orientar os que vivem dentro da sua casa, os que convivem com você. Aleluia. Aprenda uma coisa: o filho leva para a rua o que ele aprende dentro de casa.
Se ele aprende rebeldia, se ele aprende pancadaria, ele vai levar para a rua. Se ele aprende obediência, educação, se ele aprende coisas boas, ele vai levar para o mundo coisas boas e ele será melhor, ele vai contagiar o mundo com aquilo que está dentro dele. Agora, se nós não temos esse discernimento, essa sabedoria, vamos pedir para o papai que ele sabe. Ele tem o suficiente para nos dar, para mim e para você. Aleluia. E esta é a mensagem que Deus mandou eu trazer nesta tarde. Não mensagem de prosperidade, mas a melhor mensagem, que é a mensagem de salvação, é a mensagem de mudança, é a mensagem de bênção para a sua casa, para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jó era um pai obediente, Jó era um pai amoroso, Jó era um pai preocupado com os seus filhos. Eu vejo muitas das vezes as pessoas dizem assim, não vale a pena você sacrificar pelos seus filhos, porque eles vão crescer e vão te abandonar. Engano seu, querida. Engano seu, meu querido. Os seus filhos são a herança do Senhor. Se você não corrigir hoje, você chorará por ele amanhã. Se você não educa hoje, amanhã você vai chorar amargamente. Se você não educa hoje, se você não ensina o certo e o errado hoje, amanhã o mundo vai ensinar e vai ensinar de outra maneira. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer, a ser retos, a ser temente, a se desviar do mal. Nós temos que ensinar e levar eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não só levar como muitos faz. Tem muitos que só faz levar para a igreja. Lá não aprende, porque fica no corre-corre, no levanta dentro da igreja, no pula-pula. E não aprende. Nós temos que ensinar em casa para levar para a vida inteira. Então eu creio assim que Jó, os filhos de Jó, eles não se perderam, eles não se extraviaram. Por quê? Por conta da retidão, por conta da obediência do Senhor, por conta do temor do Senhor, de Jó, por conta do temor de Jó, por conta da obediência de Jó, da retidão que Jó tinha, por conta daquilo que Jó tinha, que os filhos de Jó não se extraviaram, porque Deus tinha por Jó afeição. Deus tinha por Jó um homem de valor, de qualidade, que são as qualidades que eu falei aqui: temente, sincero, reto e se desviava do mal. Esse era as qualidades que Jó tinha. Mesmo que depois veio acontecer tudo aquilo que todos já sabem a história de Jó. Jó, ele permaneceu reto. Jó, ele permaneceu temente. Satanás até chega até Jó e ainda acusa de dizer que Jó, ele só era reto ao Senhor, ele só tinha temor ao Senhor, ele só era sincero com o Senhor, ele só desviava do mal, porque Deus o rodeava ele de bens. Satanás achava que aquilo ali era que Jó temia, que Jó só temia por conta daquilo que Jó tinha. Mas não era, Jó temia porque Jó era de coração sincero. Jó era de coração sincero. Aleluia. E ele transmitiu aquilo que ele era para seus filhos, para a sua família. Por mais que a mulher tenha depois se enfurecido e mandado Jó abandonar aquele Deus. Mas imagina você ter uma vida próspera, você ter uma vida abençoada, tudo indo bem, filhos maravilhosos, filhos abençoados, do nada você começa a perder tudo, do nada você começa a ver tudo desandar, tudo dar errado. Qual é esta mãe, qual é esta mulher que não vai se enfurecer, se entristecer, se amargurar, né? Então é normal você passar por acontecer de se irar, de se entristecer. Mas Jó, ele permaneceu intacto. Jó, ele permaneceu com a sua adoração. Amém? Porque Jó tinha temor do Senhor. Jó, ele tinha sinceridade com o Senhor. Glórias a Deus.
E no capítulo 42 vai dizer que Deus, ele muda o cativeiro de Jó depois que acontece tudo aquilo, que os filhos morrem, que perde tudo, né? Jó, ele tem tudo restituído, tem tudo restaurado, né? E aí ele pega e fala no versículo 9, ele diz que, lá do 42, ele diz que antes ele falou coisas grandes demais que ele não conhecia, falou coisas demais, porque Jó, ele começa a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido, depois de toda a luta que ele tinha passado. É normal você se entristecer, mas depois Jó se arrepende, pede perdão ali para o Senhor, e ele diz que ele falou de coisas que ele não entendia. No 9 ele vai dizer assim, olha, antes eu só te ouvia com os meus ouvidos, mas hoje eu posso te ver. Hoje eu posso te ver. Tem muitas pessoas que andam com Deus, mas ainda não conhecem Deus. Tem muitas pessoas que vivem com Deus, mas não conhecem verdadeiramente. Jó, eu falei no início também que Jó, ele conhecia Deus de ouvir, mas não tinha face a face com Deus. Ele não conhecia Deus face a face, ele não via Deus. Então ele ouvia Deus, mas lá no 42, no versículo 9, se eu não me engano, vai dizer que eu te ouvia, eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó ele tinha todo aquele temor, todo aquele cuidado, toda aquela obediência por Deus, mas ele nem conhecia Deus de olho, de ver, face a face. Ele só de ouvir falar de Deus. Ele tinha o temor, ele era temoroso, ele era sincero. Então, durante toda a trajetória de Jó, quando Jó passa por toda aquela experiência, quando Jó passa por toda aquela calamidade, quando o inimigo toca na vida de Jó, nos bens, nos filhos, aí Jó vive uma experiência, digamos, horrível, uma experiência não boa, vive uma experiência que é desagradável para qualquer pessoa. Poucas pessoas suportariam o que Jó viveu, né? Então, a partir do momento que Jó vive aquela experiência com Deus, Jó, ele diz que agora ele vê Deus. Agora ele conhece Deus verdadeiramente, porque Deus muda o cativeiro dele. Deus muda aquela situação. Jó continuou do mesmo jeito. Eu continuo, Senhor, acreditando em Ti. Eu continuo sendo reto. Eu continuo com a minha sinceridade contigo, né? Então, ele diz, quando tudo ali se resolve, ele diz, agora sim, Senhor. Agora eu te vejo. Antes eu só te ouvia, mas agora os meus olhos te vê. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, vamos buscar Deus, vamos conhecer Deus verdadeiramente, vamos conhecer esse Deus que nós servimos, vamos conhecer o Deus de Israel, soberano Deus e eterno Pai, o Deus poderoso, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz verdadeiramente. Vamos conhecer Ele. Não vamos só conhecer de ouvir, porque muitas das vezes nós só conhecemos de ouvir falar. No que Deus faz, no que Deus é, no que Deus pode, no que Deus pode fazer. Nós só ouvimos falar, mas nós não conhecemos Deus na nossa vida, porque nós não vemos Deus fazer nada por nós. Você não está vendo Deus fazer nada por você. Vamos conhecer Ele verdadeiramente. Vamos ser retos, vamos ser sinceros com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós contamos testemunho da vida de todo mundo, nós contamos testemunho da vida do vizinho, do irmão da igreja, mas e o nosso testemunho? Que Deus é esse que nós servimos? Porque o Deus que nós servimos é aquele Deus que pode. O Deus que nós servimos é aquele Deus que pode fazer por mim e por você. Glórias, aleluia. Então, glória a Deus. Deus, ele restitui tudo aquilo que Jó perdeu, tudo em dobro. Bois,
jumentos, carneiros, tudo aquilo que Jó tinha, em dobro. Mas os filhos de Jó, Deus devolve os 10, porque os outros 10 não estavam perdidos, não foram perdidos, porque Jó teve uma criação reta, sincera com seus filhos, porque Jó sabia que os filhos dele estavam sendo criados para Deus e não para o mundo. Nós temos que aprender a criar os nossos filhos para Deus, nós temos que ensinar os nossos filhos a viver para Deus e não para o mundo. Muitas das vezes somos nós que somos culpados, porque nós queremos cantar dentro da igreja, nós queremos fazer coisas maravilhosas dentro da igreja e os filhos ficam lá jogados, ficam a desejar. Aleluia. Nós queremos fazer tão bonito para o homem que nós deixamos os nossos filhos de lado, né? Uma vez eu vi um testemunho de uma cantora que ela falava assim, que ela estava cantando para um lado, pregando para outro, indo, sabe, com a agenda cheia, não tinha tempo para a filha. Sabe quando foi o tempo que ela teve? Quando ela viu a filha se afundar nas drogas, quando ela viu que o diabo tinha entrado na família e estava fuçando. Aí foi que Deus falou com ela, dizendo que, ó, lá onde fala que as ovelhas 99, né, que o pastor sentiu falta. Glórias a Deus. Então, às 99, o pastor sentiu falta de uma. E ele foi atrás. E essa cantora, eu vi esse testemunho, que ela disse que aquela uma era a própria filha dela que estava perdida dentro de casa. Era a própria filha. Muitas das vezes, nós estamos com o parente, com o filho, o familiar, perdido dentro de casa, porque nós estamos cheios demais, nós estamos com a cabeça muito cheia, nós estamos com a agenda para um lado, a agenda para outro, nós temos preocupação aqui na igreja, dentro de casa, para tudo que é lugar, mas dentro de casa, atenção para os filhos, nós não temos. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então, muitas das vezes, o filho, o parente, alguém está assim como aquela ovelha perdida dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha estava perdida no campo. A dracma dentro de casa. E o filho estava perdido no mundo, né? Então, muitas das vezes, nós estamos com alguém, assim como a dracma, perdido dentro de casa, porque nós não temos tempo para orar com eles, nós não temos tempo para dizer um eu te amo para o nosso filho. Quantas vezes você já disse hoje para o seu filho que você o ama, para a sua filha que você o ama? Você já olhou para o seu esposo e falou que ama ele? Hoje, você já olhou para o seu filho e falou, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Filha, eu estou aqui por o que der e vier. Eu estou aqui para qualquer coisa. Conte comigo para tudo. Você já falou isso para os seus filhos? Hoje? Você já falou para o seu esposo, para a sua esposa? O nosso ministério, a nossa responsabilidade começa dentro de casa. Amém? Então, para que nós não venhamos perder os nossos filhos para o diabo, para que nós não venhamos perder os nossos filhos para o adversário das nossas almas, que é o diabo, vamos cuidar deles hoje, para amanhã nós estar com eles ganho para Jesus, com eles ganho para a glória de Deus. Amém? E que o Senhor venha falar mais no seu coração, que o Senhor venha bradar mais no seu coração e que essa mensagem fale diretamente com o seu coração, porque Deus, quando Ele quer falar, Ele não fala só com você, Ele fala comigo também. Amém? Então, compartilhe essa live, me envia para quem precisa. Amém? Dê glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus engrandeça o seu ministério e exalte a sua vida. Amém? E que abençoe grandemente os seus filhos, a sua casa. Amém? Que a sua casa seja cheia do amor de Deus. Amém? Prosperidade nós precisamos, mas nós precisamos mais da paz e do amor do lar da nossa família. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nessa tarde. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe ricamente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe.